Olá, muito boa noite. Conforme o final de ano se aproxima, se agrava a crise na fronteira sul do país. Os pedidos de asilo feitos por imigrantes que atravessam do México para os Estados Unidos estão se multiplicando e hoje atingiram uma marca recorde, colocando ainda mais pressão sobre a Casa Branca e suas políticas de imigração que não têm dado conta da crise humanitária na fronteira sul do país. O Brasil é uma das principais nacionalidades que pedem asilo atualmente à administração Biden. Cerca de 1.600.000 pedidos de asilo estão esperando resposta nos tribunais de imigração dos Estados Unidos. Esse é o maior número acumulado já registrado na história do país, de acordo com dados federais recém-divulgados. Para se ter uma ideia, em 2012, haviam cerca de 100.000 casos pendentes. Segundo o levantamento do grupo Syracuse, os requerentes de asilo são de 219 países. A maioria vem do Brasil, Guatemala, Venezuela e Cuba. Ainda de acordo com o grupo, hoje o tempo médio de espera para julgamentos desses casos é de 4 anos e 3 meses. Especialistas lembram que enquanto estão sob processo de asilo, os requerentes podem permanecer aqui nos Estados Unidos. Hoje, Flórida e Massachusetts estão entre os estados com o maior crescimento de casos de imigrantes que aguardam seus julgamentos. O venezuelano Elvin diz que a travessia é uma oportunidade única para melhorar a vida dos 4 filhos. Ele cruzou a fronteira com os menores e a esposa, mas por não serem casados oficialmente foram separados e enviados para diferentes centros de detenção. Depois, mandados de volta para o México. Ele diz que queria chegar legalmente ao país para ter uma vida mais digna, mas que não teve essa oportunidade. Por isso, repetiu a dose, fez o trajeto ilegal novamente e agora no Texas aguarda o pedido de asilo para permanecer no país. The majority of them are planning to, stay in DC or head up to New York. O governo do Texas continua lotando ônibus com imigrantes indocumentados e enviando eles para estados democratas. Nos últimos dias, mesmo em meio à onda de frio extremo, a prática continuou e centenas de pessoas foram enviadas usando poucas roupas para regiões com temperaturas congelantes, como New York e a capital Washington, onde os imigrantes foram despejados na rua em frente à residência da vice-presidente Kamala Harris. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a celeridade na renovação do visto é resultado do aumento do número de funcionários nas unidades consulares, além de inovações tecnológicas. Em comparação à solicitação de primeiro visto, por exemplo, a renovação feita em São Paulo está com uma diferença de 456 dias. O estado é o terceiro posto que mais emite visto no mundo para os Estados Unidos. O volume de operações foi triplicado e agora o agendamento na capital paulista é de 35 dias, bem diferente do prazo no início de novembro, que era de 8 meses. A menor espera para o agendamento é em Brasília, com 20 dias, e a mais longa é em Recife, onde a data da entrevista pode demorar até 65 dias. Nos outros 2 postos do país, Rio de Janeiro e Porto Alegre, o período pode ser de até 23 e 56 dias, respectivamente. As renovações do visto de turismo e negócios representam quase 40% das solicitações desta categoria de visto em São Paulo. É preciso ficar atento ao prazo para a renovação. O consulado ele oferece a possibilidade de você renovar o seu visto sem a necessidade de comparecer pessoalmente a uma entrevista consular. Essa possibilidade ela exige que seja protocolada a sua documentação presencialmente em algum consulado no Brasil, seja São Paulo, Rio, Brasília, Recife ou Porto Alegre, mas não precisa ser necessariamente você. Pode ser um familiar, um amigo, uma empresa, um despachante, alguém de sua confiança para ir lá fazer o protocolo do teu passaporte. E isso é possível se o seu visto ele estiver vencido há menos de 48 meses e se você tiver tirado esse visto após os 14 anos, porque somente após os 14 que eles começam a fazer a coleta biométrica. Então, mesmo que você já tenha ido aos Estados Unidos, passado pela imigração, é importante que essa coleta tenha acontecido em um consulado brasileiro. Eu não sou um criminoso, meu pecado foi embelezar meu currículo, sinto muito. Foi o que o deputado republicano recém-eleito de New York, George Santos, disse em entrevista.
O comentário vem depois de uma investigação do jornal The New York Times, que revelou que ele enganou os eleitores sobre sua experiência profissional e histórico educacional. Durante sua campanha, o republicano afirmou ter se graduado no Baruch College e também disse que trabalhou para o Citigroup e o Goldman Sachs. Depois que o escândalo chocou os Estados Unidos, o filho dos brasileiros finalmente admitiu que ambas as coisas são falsas. Jorge Santos também mentiu sobre seu histórico da família, alegando que eram sobreviventes do Holocausto. Mentiu também sobre ter fundação de caridade, propriedades e empresas em seu nome. Agora, alguns integrantes de ambos partidos do país estão pedindo uma investigação e possíveis consequências ao recém-eleito deputado. Vale a pena o escritório do procurador dos Estados Unidos investigar isso, diz um congressista democrata também recém-eleito em New York. A imprensa norte-americana descobriu também que Jorge Santos tem um passado criminoso no Brasil. Em 2008, quando tinha 19 anos, ele roubou talões de cheques de um paciente que era tratado por sua mãe, que é enfermeira. Ele fez compras com os talões, mas confessou os crimes, e a justiça permitiu que ele não fosse preso. Today, I live that American dream. Mesmo diante de tantas denúncias, apenas um mês após ser eleito, Jorge afirmou que ainda vai tomar seu cargo e que não pretende abrir mão de sua nova posição política. É uma notícia lamentável, um caso lamentável, justo para um povo como o nosso, que faz valer aqui fora o trecho do nosso hino nacional que diz que verás que um filho teu não foge à luta. O nosso povo que é um dos que mais trabalha aqui fora, um dos que mais se destacam aqui fora, nós somos aqueles que mais crescemos e nos destacamos em posições notórias pelo nosso trabalho aqui fora, mas também nós somos aqueles que somos taxados como aqueles que dão um jeitinho, né? Aqueles do jeitinho brasileiro. Nós somos aqueles que conseguimos ocupar as duas posições de destaque, né? Aqueles que se destacam por um trabalho memorável e aqueles que se destacam também por estarmos envolvidos em maracutaia. De vez em quando estoura aí uma notícia, um esquema aqui, uma turma ali, uma quadrilha aqui. Isso é lamentável. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Os imigrantes e a comunidade negra comemoraram essa notícia. Eles são as maiores vítimas dessas prisões, consideradas abusivas. Na maioria das vezes, eles são parados em blitz de trânsito e acabam detidos sem nenhum motivo. São levados para a cadeia e têm de esperar os agentes verificarem antecedentes de crimes, status imigratório, pendência judicial ou até dívidas financeiras. Só depois disso, e se nada for encontrado, eles são soltos. Portanto, o acordo celebrado na última sexta-feira, ele vem para indenizar os indivíduos que foram, de alguma forma, ou tiveram, de alguma forma, os seus direitos violados, certo? Ele vem para padronizar a atuação da polícia, e essa padronização ela é benéfica para o Estado. Por quê? Essa padronização mostra o respeito que a força policial tem que ter com o cidadão. Obviamente, guardando as devidas proporções, e caso haja qualquer tipo de necessidade, o policial, o agente, no momento vai saber avaliar se existe necessidade de o implemento da força ou qualquer outra atitude naquele momento. Mas essa padronização é boa para regularizar, para regulamentar, né, a atuação dos policiais numa situação de abordagem. Agora, com essa nova regra, os policiais só podem levar uma pessoa presa se ela realmente tiver cometido um crime ou se tiverem suspeitas reais de envolvimento em algum delito. O departamento também se comprometeu a pagar honorários de advogados e danos se alguém for preso por averiguação. O prefeito Eric Adams elogiou a mudança e disse que isso vai dar mais tempo para que os guardas combatam crimes reais na cidade.
Ontem, o Departamento de Polícia anunciou que o número de assaltos e roubos aumentou em 23%. Já os tiroteios reduziram em 17% e os homicídios em 12%. Portanto, o acordo celebrado na última sexta-feira, ele vem para indenizar os indivíduos que foram, de alguma forma, ou tiveram, de alguma forma, os seus direitos violados, certo? Ele vem para padronizar a atuação da polícia. E essa padronização ela é benéfica para o Estado. Por quê? Essa padronização mostra o respeito que a força policial tem que ter com o cidadão. Obviamente, guardando as devidas proporções, e caso haja qualquer tipo de necessidade, o policial, o agente, no momento, vai saber avaliar se existe necessidade de o implemento da força ou qualquer outra atitude naquele momento. Mas essa padronização é boa para regularizar, para regulamentar, né, a atuação dos policiais numa situação de abordagem. Foi difícil, foi um processo muito difícil. Eu, na verdade, sofri um pouco de discriminação também naquela época. Eu era um menino latino, sabe? Estrangeiro. Eu fui agredido algumas vezes em escolas. Foi um ano bem rough, bem duro. Sempre gostei muito de ler, então eu meio que me escondi um pouco nos livros. Publiquei 3 livros de poesia e era músico. A primeira faculdade que eu fiz foi de música. Sou apaixonado pela música, sou apaixonado pela literatura. Em algum momento eu trabalhei como jornalista, escrevia para um jornal local e aí você começa a gerar uma consciência política. E você começa a saber que socialmente você tem que fazer por aqueles que estão ao seu lado também, que você tem uma certa obrigação de ajudar. E aí eu comecei, muito cedo, eu acho que com 19 anos, a fazer clínicas de imigração, onde eu reunia advogados de imigração. Não sonhava em ser advogado, realmente era só a questão de um esforço comunitário, né, de poder tentar ajudar as pessoas que estavam aqui buscando talvez uma forma de status. O momento que eu decidi ser advogado teve muito a ver com a minha vida pessoal, porque eu também fui imigrante aqui e eu não tinha status. E aí ia para a internet no meio da noite, ficava 2, 3 horas da manhã pesquisando. Encontrei um caso de um advogado no estado de Washington, que era exatamente os mesmos fatos. E aí levei isso daqui para o advogado em Boston, que era considerado o melhor advogado de Boston da época de imigração. Eu já não tinha status. Eu não pensei nisso na hora. Eu só pensei, eu vou fazer direito. Esse é o meu próximo passo. A partir daí, Antônio começou a aplicar para as faculdades de Direito, de quem recebeu vários convites. Mas ao saberem do seu status imigratório, as instituições retiravam imediatamente a oferta de bolsa de estudos. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei arrasado. Foi um baque. E você diz assim, sabe o quê? Vamos tentar de novo. E aí eu recebi uma oferta muito boa dessa Universidade de Direito em Rhode Island, da Roger Williams. Eu disse, poxa, que oportunidade. Coloquei nas mãos de Deus. E disse, tiver que ser, vai ser. E olha, Deus, é aqui ou é lá, você decide meu lugar e minha vida, sabe? Mas eu estou cansado dessas portas fechadas. Meu celular tocou, peguei o celular, era da faculdade, e aí, do outro lado da ligação, eu só ouvi a voz, vejo você em agosto. E eu comecei a chorar. Não tem. Nossa, eu gritava, meus filhos gritavam. E foi assim. Eu sabia que eu ia ter outra batalha no fim do curso, que era o exame da ordem. E aí eu me propus que eu ia ser o melhor estudante que aquela faculdade já viu na vida. E no que eu passei, a primeira carta que eu recebi foi uma carta de Rhode Island, do Supremo de Rhode Island, dizendo: te parabenizamos, você passou no exame da ordem, infelizmente, a gente não pode te conceder uma licença porque você não tem status. Poxa, esse não pode ser o capítulo final, sabe? E não foi.
Uma semana depois eu recebi uma carta de Massachusetts dizendo: o seu juramento está marcado. E eu fui, e me juraram, eu levantei minha mão direita, recebi o juramento, assinei no livro que todos os advogados de Massachusetts vinham assinando há dezenas de anos, e me tornei o primeiro advogado indocumentado do estado. Nunca desista, com certeza. Tá? Eu acho que ter fé, ter confiança de que o amanhã pode ser melhor é essencial. E doe do seu tempo, doe da sua sabedoria, do seu conhecimento. Levante o próximo. O impacto que a gente pode ter na vida de outras pessoas, para o bem, para o positivo, é muito. E como não ser feliz? Poxa, como não ser feliz? Sim, eu sou feliz, demais. Se você pensa que as alergias acontecem apenas na primavera, verão e outono, você está errado. O inverno, acredite, está no topo das reações alérgicas, por causa principalmente de mofo e ácaros. They're from mold and dust mites typically. Se você anda com o nariz escorrendo, fungando muito, olhos lacrimejando e coceira nas vias respiratórias ou tosse, você pode estar em uma crise alérgica. Mas como identificar se você está nessa estatística? Bom, se você sempre acordar com a sensação de nariz entupido, sem estar resfriado, é um grande indicativo de que você é alérgico a ácaros e sofre de uma rinite alérgica. Neste caso, colocar um purificador de ar no quarto pode ajudar. Além disso, ter no ar-condicionado filtros de ar de alta eficiência para limpar a poeira do ar e usar aspirador de pó em casa com frequência ou limpar o chão com um pano úmido também ajuda. Outra dica é colocar capas protetoras contra ácaros em colchões, travesseiros e edredons. Seguindo essas dicas, os sintomas devem melhorar bastante. Mas atenção, é sempre bom procurar um médico, sobretudo se você tem alguma dificuldade de respiração. There are so many different things that can be used to treat your allergies and make you feel a whole lot better. A pandemia mudou hábitos e sistemas no mundo todo. Consultas que antes eram feitas em consultórios passaram para o computador ou para o celular. Alguns portais online passaram a permitir mensagens aos médicos a qualquer hora do dia. Resultado, os médicos passaram a atender 24 horas por dia. A saída foi colocar limites e cobrar até pelas mensagens. Para quem é paciente da Medicare, por exemplo, o valor cobrado por mensagem é de $3. Para quem não tem seguro-saúde, esse valor pode chegar até $160. Se o médico passar mais tempo conversando por WhatsApp ou mensagem normal, o valor pode subir ainda mais. Para algumas instituições, essa moda pode criar uma barreira e desencorajar as pessoas a irem aos médicos, além do perigo delas recorrerem a sites que não são confiáveis. Vale lembrar que algumas plataformas não cobram, por exemplo, as mensagens para renovar prescrições médicas, marcar consultas ou fazer uma pergunta sobre uma visita nos últimos 7 dias. O importante é prestar atenção se você está sendo cobrado, antes de apertar o botão de enviar. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Há uma boa chance de, a partir de agora, ao viajar, você ter o rosto escaneado para ter entrada liberada na área de embarque. A Administração de Segurança e Transporte está expandindo seu programa piloto de reconhecimento facial e instalando as máquinas nos aeroportos do país em alguns pontos de verificação. O programa ainda está em fase de testes, mas está tudo correndo tão bem que já há pressão do governo para acelerar a implementação do projeto.
Esta passageira adorou a novidade. I think it's a great idea. I'm absolutely tech forward. A TSA começou este pequeno programa piloto no pico da pandemia e agora o teste já acontece em mais de 12 de aeroportos diferentes. Para o diretor da TSA, o objetivo agora é avaliar a eficiência dessa tecnologia antes de se comprometer com um lançamento nacional. Ainda estamos avaliando os impactos nos passageiros, diz o diretor. Este homem mostra como o processo vai funcionar. Você chega, mostra o rosto à máquina, adiciona sua ID e aguarda ser liberado. Este especialista em tecnologia diz que o projeto é ambicioso e que pode ser o maior uso federal de dados faciais de todos os tempos. Eu acho que precisa haver algum tipo de parâmetro em termos de privacidade, diz essa passageira. A TSA insiste que está comprometida com a privacidade dos passageiros e que as imagens e dados são imediatamente destruídos pela máquina para proteger os dados de ataques cibernéticos. Hoje, mais de 20 governos estaduais e locais já implementam algum tipo de restrição no uso da tecnologia de reconhecimento facial. A TSA diz que isso não vai impactar o seu programa piloto. Game over. As barreiras entre o mundo virtual e o mundo real deixam de existir em um novo jogo de videogame que propõe a morte como fim. É isso mesmo. Quando o avatar é morto no videogame, o usuário também morre na vida real. A ideia do jogo é do empreendedor californiano Palmer Luckey, de 30 anos, inventor do Oculus VR, o óculos de realidade virtual do Facebook. Segundo Palmer, esse jogo mortal é chamado Sword Art Online e é baseado num anime japonês homônimo. Nele, os usuários precisam lutar contra dezenas de adversários em uma masmorra de 100 andares a fim de escapar do mundo virtual de um cientista louco. Caso o personagem seja assassinado no jogo, 3 explosivos acoplados no headset do usuário são detonados, matando instantaneamente o jogador. A chance desse videogame ser disponibilizado é praticamente nula. Primeiro, porque seu fundador, Palmer Luckey, diz que não tem coragem de testar o jogo, uma vez que a morte é quase certa. Depois, porque as autoridades dificilmente autorizariam o lançamento de um produto desta natureza. Mas ainda que fique só na esfera da imaginação, o game Sword Art Online ganhou as manchetes do mundo todo e levanta uma questão bastante importante. Por que, afinal, alguém jogaria um game tão autodestrutivo? A gente tem que tomar um pouco de cuidado ao analisar comportamentos autodestrutivos, porque, embora o ser humano faça diversas coisas que podem causar impactos negativos a si próprio, esses impactos não são os objetivos centrais do comportamento, eles são mais como meros efeitos colaterais. A nossa mente é programada para nos proteger. Então, tudo que a gente sente e faz tem uma função positiva de nos ajudar de alguma maneira. Portanto, quando falamos de uma pessoa que se propõe a jogar um jogo em que se você morrer lá dentro, você morre na vida real, por mais contraprodutivo que possa parecer, pode ter certeza que aquela é uma tentativa de se ajudar de alguma maneira. Notícias como essa ajudam a explicar, em partes, o rápido crescimento da indústria de realidade virtual, hoje avaliada em mais de 12 bilhões de dólares. A expectativa é que esse setor se valorize junto com o crescimento da base de usuários de jogos de realidade virtual, que deve ir dos atuais 27 milhões para os 46 milhões de usuários até o final de 2024, só nos Estados Unidos. Por que os videogames, em especial os de realidade virtual, são tão atrativos? Acho que podemos explicar isso com base em um fato sobre o nosso cérebro, que é a dificuldade dele de diferenciar realidade e imaginação. Vamos dar um exemplo. Quando a gente ouve um ruído estranho em casa à noite, a nossa tendência é sentir um medo instantaneamente, né? Mas pode ser que depois de alguns momentos a gente vai lá verificar e descobre que o ruído foi só o gato que derrubou um objeto. Aqui, nós tivemos uma reação real a um cenário totalmente imaginário, porque não havia perigo de verdade. E não precisa ter algo de verdade para o nosso cérebro reagir, até porque isso é uma característica evolutiva do ser humano. Imagina a gente vivendo na selva há milhares de anos atrás e a gente ouve um ruído, né? Se eu paro para analisar se é real ou imaginário, pode ser tarde demais. Primeiro eu me protejo, depois eu vejo se é real. Agora, trazendo isso para o videogame e para a realidade virtual, se a gente consegue ter uma experiência intensa baseada somente na imaginação, imagina que pode fazer um sistema de realidade virtual com uma série de estímulos atrativos e programados para te viciar. Né? Muitas vezes a gente vai conseguir ter uma experiência que sempre sonhou ter, mas que nunca tivemos recursos para conseguir ter aquilo na vida real. E o cérebro vai ficar satisfeito do mesmo jeito.
Muitas grávidas têm a oportunidade, de ver aí seus bebês na barriga com os ultrassons, certo? Mas essa opção não existe para mulheres com deficiência visual. Só que agora essa realidade pode mudar através de uma ação super simples que tem provocado reações emocionantes nas redes sociais. Olha só. You can tell, the nose, the lips. As imagens dessa moradora do Nebraska tocando pedacinhos de impressão 3D estão rodando a internet. A Ashton está tendo uma experiência única. This is so cool. Grávida já no 2º trimestre, essa é a primeira vez que a mulher com deficiência visual consegue ter uma ideia de como é o rostinho de seu filho. Isso é tão legal, é como se eu fosse capaz de sentir ele, como se eu estivesse mesmo vendo os ultrassons. Dá para ver seus pequenos lábios e seu narizinho, isso é tão fofo, diz empolgada a mamãe. That is so cute, and his little eyes. A ideia da impressão 3D veio da obstetra da Ashton, a doutora Kate. Ela diz que precisava de algo tangível para essa mulher acompanhar sua gravidez e entender seu bebê por completo. And so the thought came it would be really nice to give her something tangible to hold on to feel. Assim, com a ajuda de outro médico, o Dr. John, eles pegaram as imagens do ultrassom e imprimiram em 3D para que Ashton pudesse sentir os contornos do rosto de seu filho. We're actually one of the first kind of institutions to be able to do stuff like this. O médico diz que quando as mamães veem seus filhos no ultrassom, tem aumento dos seus níveis de ocitocina e junto cresce também o apego a este bebê. Por isso, se torna essencial encontrar modos de mamães deficientes visuais terem a mesma experiência. See what my baby looks like in a way, I guess. Feel what he looks like. Para Ashton e seu marido Logan, esse momento é inesquecível. Thank you so much, guys. This really means so much to me. Thank you. Mesmo emocionada, a mamãe se diverte. Diz que agora sabe que seu bebê tem o seu nariz. Whose nose does he have? Mine.